Boa tarde, turma. Boa tarde. Nós estamos aqui juntos, né? Eu sou o Wendel, professor de Biologia. Sou o Carlos, professor de Revelação. E eu sou o Pedro Arthur, sou professor de Física. E aí nós decidimos desenvolver para a turma de vocês essa aula integrativa, né? Essa aula bem interdisciplinar, juntando os conteúdos do semestre letivo de vocês, de cada uma das três disciplinas, né? Biologia, Física e Programação. E aí nós juntamos dentro de um modelo da cultura pop, que é Matrix, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? E aí nós decidimos começar com a ideia de que agora, na cabeça de vocês, todos nós estamos dentro da Matrix. Todos nós estamos dentro da Matrix, certo? E aí eu vou apresentar primeiramente o nosso mapa de carregamento, né? Primeiro nós vamos inicializar o diagnóstico da Matrix. Nessa inicialização, nós vamos aplicar um RPGzinho com vocês, curto mesmo, com vocês todos ao mesmo tempo, né? sem se dividir por enquanto. Na segunda parte nós vamos construir o hardware, ou seja, nós preparamos uma coisinha para vocês. Na terceira parte nós vamos apresentar, expor um pouco o conteúdo em si. E aí nós terminamos a nossa aula com vocês tendo o modelo inicial do que vai ser o semestre letivo inteiro de vocês, certo? Vamos começar jogando o RPG que nós construímos para vocês, certo? E aí eu queria saber se alguém quer ler. Alguém quer ler? Pode ler. Acesso remoto estabelecido. Nova primeira conexão site B. A tela pisca em um verde monocromático. O cursor pulsa ritmicamente, como um batimento cardíaco em código binário. À tua frente, a representação visual da membrana neuronal não é apenas um gráfico, é um campo de batalha eletroquímica. O neurônio é um circuito biológico. Vamos ver? A membrana é nosso capacitor, C, mantendo a diferença de potencial através do isolamento lipídico. Os canais iônicos agem como resistores, R, de voltagem variável. A propagação do sinal depende da constante de tempo, T igual a R vezes C. O tempo necessário para que a voltagem da membrana responda a uma corrente. Se o isolamento falha, a resistência cai e a carga vaza. O capacitor descarrega antes de atingir o limiar de disparo. A conexão está instável. O fluxo de íons Na mais sódio mais potássio está fora dos parâmetros de homeostase e equilíbrio. Se nada for feito, a rede entrará em colapso total em poucos ciclos. A mente que você acessa não reside em um servidor convencional. Ela está ancorada em um neurônio vivo, mantido em um bioreator de rede. A sua função, operador, não é apenas programar código, mas regular a biofísica. A consciência do hospedeiro é instável. O menor desvio de voltagem, milivolts, ou uma falha no isolamento da membrana desencadeia um efeito cascata. Como a biologia é um sistema auto-organizado, suas escolhas não são apenas comandos, são intervenções de estabilização. Se você hesitar, a entropia iônica, desordem, assume o controle. Se você intervir errado, você força sinapses para além do limite de integridade. O destino dessa consciência está entre o colapso e a transcendência. Qual protocolo de intervenção você vai executar? Como operador, a tua intervenção definirá o destino dessa consciência. Proteger a rede, herói, colapsar a rede, vilão. Agora vocês vão decidir em conjunto, a turma toda. Vocês são esses funcionários, vocês vão decidir o que vocês querem fazer. Vocês querem proteger a rede que vocês estão, ou vocês querem colapsar tudo? Colapsar tudo. Foi todo mundo colapsar? Não acredito. Eu que quero ser herói, não acredito. Então tá, levanta a mão que quer ser o herói. Tá, 3 pessoas, então os vilões sem ser. Vamos em conjunto colapsar aqui. Yes! Outra pessoa quer ler? Eu queria só que aumentasse um pouquinho a tela, por favor, não contra mais.
Modo vilão. Sabotagem ativa. Integridade do hospedeiro 100%. Sistema, ataque à permeabilidade iônica. O sinal de consciência viaja a alta velocidade pelo axônio. O influxo do sódio é sódio? É o que mantém a despolarização ativa. A máquina está processando informação. O teu objetivo é isolar eletricamente esse setor do tempo, interrompendo o fluxo de dados. Tens o controle dos canais iônicos de repouso e voltagem. A tua ferramenta é um lock de execução que aumenta a resistência do sistema até que o sinal se torne impossível de se propagar. Eu sou esse script não. Não, mas esse é o script de sabotagem, é o script de loop, entendeu? Peraí, deixa eu só ver, professor. Pode ler. Pode continuar. O script está pronto. O número de círculos de execução determinará a severidade do bloqueio. Qual é a tua escolha? Operador. Executar 5 interações? Executar 2 interações? Ixi, tem que Aí voltar agora- lá, né? Pra gente ver qual é a melhor. Aí agora nós vamos dar 1 minuto para vocês, em conjunto, decidirem se vocês vão rodar 5 interações ou 2 interações. Se for 2, é um bloqueio parcial. Se for 5, é um bloqueio total, né? Essa é a diferença. Do bloqueio parcial para o bloqueio total? Eu não sei, tem que ler de vez. Mas eu quero gostar, mas não tá vendo. Vocês não são vilões? Vocês não querem ser vilões? É tudo, né? Vocês já decidiram então? Quantas interações? 5 interações? Então vamos fazer as 5 interações. Alguém quer ler? Bloqueio total executado. Não, pode ir. Não, Vai. você lê. Não, fera, vai. Bloqueio total executado. O loop de execução atingiu o ciclo final. O script processou a resistência até atingir o limiar crítico. Resistência maior que 250. O que antes era condutor de alta performance, agora é um isolante estático. O sistema, ao processar o teu código, atingiu um estado de resistência tão elevado que a física iônica simplesmente colapsou. Análise de dados. Resistência atual maior que 450 ohms. Unidades arbitrárias de bloqueio. Fluxo de sal, fora. 0.0 PA interrompido. Estado do canal bloqueio total. A informação que viajava com o impulso de consciência foi drenada. O sinal de 80 megavolts não encontrou caminho. A resistência infinita absorveu cada partícula de carga. A despolarização foi cancelada. Rodando o sistema. Nota do sistema. A consciência do hospedeiro foi reduzida a um dado perdido no abismo neural. O sinal atingiu o silêncio absoluto. Simulação encerrada com sucesso. Gente, a gente morreu. Aí agora a gente finaliza a simulação e você pode ler. Parabéns, você conseguiu forçar o colapso do sistema sináptico trabalhando com os assuntos de linguagem de programação, sistema nervoso e eletromagnetismo. Agente Smith disse que sua eficiência é notória e Matrix precisa de você. Até uma próxima missão. Parabéns, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa aula, foi esse pequeno RPG. E agora nós vamos fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês, professor Pedro. Bom, de acordo com o texto que vocês leram, tá? E também buscando conhecimento técnico, é uma perguntazinha que é simples, a gente quer saber o que vocês acham. Bom, essa pergunta é a seguinte: quais são as semelhanças entre
do neurônio e um circuito eletrônico. E aí, além das semelhanças, a gente também quer saber o que vocês acham que é diferente entre os dois. A gente pode ir para o grupo, para a cada, ou vocês quiserem falar? Acho que o grupo tem, como energia. Eles conduzem energia elétrica, é uma semelhança, né? São sinapses. Vamos com uma diferença agora? Um é biológico e outro é artificial, não sei. Mais alguma semelhança? Biológica, artificial. E aí? Os dois seguem algum tipo de caminho. Segue algum tipo de caminho? O neurônio faz algum tipo, a sinapse, por exemplo, é um tipo de caminho. Que vai se seguir agora. O circuito eletrônico, ao meu ver, eu não sei. A gente pode abreviar para caminho? Eles transportam informações, os dois, semelhança. E vocês, mais alguma coisa? Acho que esse circuito não é autoisolado, acho que alguém tem que controlar ele. Para os neurônios que se reduzem. Pegou, Caio? Informações. Vocês precisam de um regulador aí, externo. Coloca regulador. Regulador Externo. Aí você abrevia o externo. Se a gente conseguir jogar em uma palavra só, fica melhor para ajudar o nosso professor. Mais alguma diferença? Turma. Pode falar. Diferença? Não, eu ia falar que, tipo, no neurônio do circuito elétrico, eles têm uma periferia, sempre tem um centro, a semelhança sempre é o centro e uma periferia. E agora como é que reduzir uma palavra? Não, mas Tem centro. é um centro de tudo e tem uma periferia, porque quando sai do centro, vai para a periferia, que seria o resto do circuito elétrico. Uma diferença é que o circuito eletrônico é binário e o neurônio é binário. Olha que legal que ela falou que um é binário e o outro é não binário. Foi o que os dois falaram ao mesmo tempo. Pode falar. Eu acho que a diferença também é. E aí, será que realmente o outro parou? A diferença é a mesma resposta também. Eu acho que a diferença também é que a periferia do sistema do neurônio, ela capta, aí o centro gera uma resposta, o que não acontece no circuito eletrônico. Certo, você pode É isso aí. É sobre isso aí. Não, que é semelhança e diferença ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, quando você fala de neurônio, né, fazer sinapses, precisa de elementos físicos, químicos e biológicos. Para fazer no eletrônico, você não precisa de biológico. Você precisa de físicos e químicos. Coloca então. Como é que pode isso? Essa é a adaptação de investigação das pesquisas que tem resultados. Sim, por isso que eu falei ainda. Bota aí captação de resultados. Pode colocar biológico como diferença? Pode ser o biológico como diferença. Não, não bonito. Mas bota físico e químico como semelhante. Semelhante. Né? Biológico. Certo. E o que você falou foi captação de resultados. Captação de resultados como diferença ou como semelhança? Como diferença, captação de resultados. Outra diferença, a gente também tem estrutura. Tá bom. Mas estrutura nos dois, não? Mas a estrutura de um é fixa e o outro é uma estrutura variável ao tipo de circuito. Estrutura maleável. Nós já temos algumas boas respostas. Então, vamos nos encaminhar para a próxima parte. Podemos? É o professor Caio que quer essa parte agora. Oi pessoal, eu sou um professor, vou tentar ser mais didático, né? Participo de materiais, aí você tem que se juntar em duplas, no computador. Nós Eu vou explicar primeiro como maneiras químicas, né? Para acontecer na hora, você vai precisar de colocar a nossa demonstração em relação ao protocolo, que é essa pecinha aqui. Eu posso falar para vocês?
Tem que ser esse computador específico, porque ele tem o software que a gente baixou. Eu não vou poder usar o meu. Isso. Você pode entregar. Em cada um desses computadores, a gente monta um kitzinho necessário para vocês para a atividade que a gente propõe que vocês realizem, tudo bem? Dentro desse kitzinho tem diversos componentes eletrônicos, tá? E o professor Caio vai falar um pouquinho sobre esses componentes eletrônicos, mostrar para vocês o que é cada um e explicá-los também, brevemente, para vocês entenderem mais ou menos o que é. Professor, vamos em 3. Não tem problema. Não tem problema. Então vem todo mundo. Vocês- Qual é? Não tem problema ficar um treino. Agora o professor Caio vai explicar para vocês o que cada componente tem. Espera um minuto. O professor Pedro falou do lado de cada computador tem um kitzinho para vocês. E o professor Caio vai explicar para vocês o que significa cada componente que está dentro desse kit. Só uma coisa. Você ia falar uma coisa? Então, que meus meninos falaram, né? A gente vai fazer isso de forma bem lúdica para conseguir demonstrar na prática a construção de neurônios, suas passagens, né? E aí a gente precisa dos materiais do programa que já tem no computador, que é o Arduino IDEC, do próprio Arduino, é um software livre, quem tiver interesse. E aí eu vou explicar depois o software de velocidade do software. Tá? Então, as peças que vocês têm na mão aí é um protobolo, que é onde vai passar a energia e as conexões. Um resistor, que é o papel do resistor, mas ele serve só basicamente para o bem leigo, para não passar a energia do ponto e explodir o sistema, né? Ou seja, um LED, assim. Aqui a gente tem o resistor, é esse negocinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas todo mundo é igual, ele é esse materialzinho azul, tudo bem? O resistor ele serve dentro do circuito eletrônico para limitar a passagem de corrente, tá? Eu vou fazer uma analogia que ela não é tão certa, mas ela vai ser satisfatória para a gente entender. Vocês já pegaram uma mangueira para lavar alguma planta, para lavar algum carro, fazer alguma coisa, né? Quando vocês colocam o dedo na mangueira, vocês limitam a passagem de água, concorda comigo? O resistor é esse dedo, que vocês colocam no bico da mangueira. Aí aqui vai ser onde a magia acontece, das conexões com o resto, onde ele vai ser o principal, da onde vem a energia, né? De maneira leiga, vai passar para o nosso sisteminha, vai ligar o LED. Tem um computador que você tem na mão, um LED, que são 2 LEDs, para a gente fazer a analogia, a matriz é um LED vermelho e outro azul. E os cabos que é. Só o cabo que é para ligar o computador ao Arduino. E os jumpers, isso já se chama. São os jumpers, que são aí servem para fazer as conexões da energia para o protobolo. Além disso, tem um componente eletrônico que a gente não colocou até porque ele não faz parte do kit de vocês, tudo bem? Só que a gente utilizou esse componente eletrônico no nosso livro-jogo. Esse componente eletrônico seria esse daqui, que é um capacitor. Por que não tem no nosso kit, professor? Porque o que vai fazer o papel de um capacitor, porque ele tem simplesmente o papel de armazenar a carga, tudo bem? Vai ser justamente o nosso Arduino, tá? E pela lógica de programação, ele vai exemplificar um capacitor, tudo bem? O nome disso daí é jumper, só que eles são cabos. Eles servem somente para você fazer as ligações, tá? E aí o programa que vocês têm na frente de vocês, ele é composto por 2 áreas centrais, né? De forma bem simples, é o setup e o setup, ele ocorre, a função dele é como se fosse, como se eu vou falar analogia, mas ele só vai correr o código uma vez. Você põe uma informação e ela só vai correr uma vez. Qual a diferença? O loop, como deve ser o nome do loop, vai ocorrer várias vezes. Então, por exemplo, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O pin mode, eu estou dizendo, lembro com vocês, eu estou dizendo qual é o pino que eu vou usar no Arduino. Qual é esse pino? É o 11. Vocês verem aí, teria numerado o pino. Acho que é 11, 13. Tem o GND, que é o Tera, né? Tem o 5 volts, que é a energia. Tem um bocado de terminações aí, né? Aí, o que interessa pra gente é onde a gente vai colocar o jumper, no caso é o 11, e output para dizer que vai sair dele, a energia. Aí, eu vou usar o 5. E aí no código loop, o que acontece? O que eu coloquei aqui, ou seja, na terminação 11, vai acontecer isso aqui diversas vezes, quantas vezes eu quiser. Então, aí eu estou dizendo que vai sair a energia do 11 e eu delay a questão do tempo. Vocês vão mexer com isso também, que é o
codificado no LED, né? Acho que essas informações dá para fazer também. Agora no nosso aqui não tem todas essas informações. A gente vai ter que digitar. Não, é para você digitar. Vocês que vão digitar o código de vocês que vão montar o neurônio de vocês. Eu peço que preste atenção, porque uma letra em caps lock, que é o table case, a segunda letra aqui, ó, sempre vem em maiúsculo, a primeira em minúsculo. Uma vírgula erra tudo, então cuidado. Então tem que aumentar um pouquinho, porque daqui não dá para enxergar. Mas aí o código está bem enxuto, então é bem intuitivo. Ah, ok. Agora, outra coisa, nós vamos nos dividir, os 3 professores, enquanto vocês montam, vocês vão ter praticamente 20 minutos para montar o circuito de vocês, o neurônio de vocês. E cada professor vai ficar responsável por 2 duplas. A gente pode fazer revisão também, porque como só tem 5 equipes, ficaria o professor com uma dupla. Mas aí a gente se reveza, então vocês podem conversar entre si também, se ajudar. E podem começar. como é que eu vou saber que está funcionando? Pois é, uma delas, tem uns equipamentos, isso tem uns que depois verificar que cada professor vai dizer, né? Mas uma delas, provavelmente uma das peças não estão funcionando. De 10, 3 não funcionam, provavelmente, né? Então, caso não funcione, vocês avisam, aí se mistura com o colega do lado. Mas como é que eu vejo que está funcionando? Ele vai acender uma luz? Vai dar sinal. Tem um componente eletrônico que a gente não disponibilizou para vocês, até porque a gente quer que vocês façam uma escolha, tá? Quem é que assistiu o filme Matrix? Com base naquilo que a nossa aula se baseia, tá bom? No filme Matrix tem um personagem muito importante, né? Que é o... Não é o Neo, é o que faz a escolha pro Neo, o Morpheus. O Morpheus, ele oferece uma escolha, né? A escolha de ele seguir o Morpheus, né? E ele mostrar até onde vai a troca do coelho, ou então a escolha de no outro dia ele acordar na sua cama como se aquela conversa nunca tivesse existido. Trocando em miúdos, né? Ou ele continua tendo a simulação, ou ele sairia da simulação. Tudo bem? Essa escolha vai ser representada para vocês pela escolha do LED. Você lembra lá que vocês fizeram a escolha de ser o vilão ou de ser o herói dentro do nosso livro-jogo? Você lembra disso? Esse LED, a corzinha dele, vai justamente representar isso. Se vocês vão atuar como vilão, ou se vocês vão atuar como herói. Tudo bem? Vocês notaram que no kit de vocês tem quantos resistores? Me ajudem. 3 resistores, né? Como o nosso papel como vilão é limitar ao máximo a passagem da corrente, e o que o resistor faz? Limita isso, não é? Se você quer ser vilão, você tem que colocar mais resistores. Se você quer ser herói, você não vai colocar nenhum resistor, tem que ter pelo menos um, tudo bem? Senão o nosso LED estoura. E aí você vai ser pior do que o vilão. Tudo bem? Agora sim, vocês vão distribuir as luzes? A gente vai distribuir agora. Mas Sim, agora a gente vai acender a luz para vocês trabalharem. Eu quero uma red pill. Red? Sai da área. Quando trocar aqui os nomes, vai ficar colorido também? Sim. Hoje tá pessoal, vamos só relembrar, tá? A nossa pílula vermelha, tudo bem? Aí que a gente não quer fazer a alegoria, nada dessas coisas da internet. Mas enfim, a nossa pílula vermelha é para o pessoal que quer sair da matriz, tá? Ou seja, quem vai ser o herói, tudo bem? O vermelho é vilão, o vermelho é vilão. O cara sabe. Nossa, e o vermelho é quem sabe E agora vocês quiserem ser o herói, vocês escolhem uma você que fizeram atualmente a vermelha, né? Mas no filme a vermelha era legal. Vocês estão vendo que no material, juntamente com vocês, tem um kit de boas práticas, tudo bem? Instruindo vocês a como vocês devem montar esse circuito, certo? A gente vai estar transitando entre as mesas, qualquer dúvida, vocês perguntam pra gente, sinalizem que a gente vai aí. A beleza falou, porque senão não vou manda aí como é que começa. Calma. Respeito a linguagem dela.
É só ver o manual. Aí você escolhe, não vai? Aí você teria que ativar. E a gente vai colocando os baseado na escolha de vocês. Enquanto a gente coloca a primeira numeração, a gente vai colocar 3, a gente coloca 3 Professor, não sei como você não pode nos ajudar. Pelo menos o passo inicial. Seguinte, vocês levam as práticas de boa maneira, conseguem ter que ser polarizado, né? Ou seja, uma perna positiva e uma perna negativa. Tudo bem? A positiva é a perna melhor, tá? Você sempre ligar o circuito com respeito à polaridade, vocês são do vermelho, né? Vai ver que você sabe que tá? Ou seja, você quer aumentar o máximo a resistência desse circuito. Como é que vai ser? Certo? Beleza. O nosso motor. O motor de lá, não dá para ver, mas ela tem obrigações. As obrigações são o seguinte: do jeito que vocês estão olhando aí vocês mexerem a placa vai usar, tá? Mas se a gente tem uma linha vermelha, que era para ser antiga, também por parte de baixo, é porque essas linhas estão interligadas, todas as possibilidades de cima estão na horizontal. Enquanto essas linhas, elas são interligadas na vertical. Falei para não mexer porque senão troca a luz, tá? Quanto mais você aperta, ou seja, na vertical. Tem que ser que você colocar esse caminho aqui, eu vou colocar ele na minha placa assim, positivo. Vai dar positivo. Ou seja, você colocar para dentro, aí vai estar ligado porque até o momento tem carga nenhuma. Aí qual é a porta positiva daí? A porta negativa. Aí vocês sabem que pode fazer a porta de meta é equivalente a um outpoint, né? Que é a porta de saída. O seu ônibus vai ser somente positivo. E qual é a porta de saída? A porta de saída é negativa. Tudo bem? É porque não tem o ótimo, mas coloca assim, esse último só para poder isso aí. É o interior. No meio, entendeu? Essas são opostas. Então, ao invés de ser assim, não, ele vai fazer duas conexões aqui na base. Outras aqui. Exatamente. Por exemplo, você coloca negativo.
O LED, vocês já ligaram ele também, vocês sabem qual é a Não, mas é porque o combustível não é Sim, exato. Você sabe que mais qual que eu botei aqui tá bom? pois é. Eu mais barato. Positivo. E você não mais apertado? Essa eu botei no meu sentido. Eu acho que se tivesse inclusive na posição no final do próprio gol. Não. A parte eu não sei, por exemplo. Sim. Você quer que eu aproxime desse? E é isso. Amigo? Colocar aqui no Aí, nesse caso, você filma aqui. Só que não tá quebrada. Não tem positivo. Porque eu vi, e aí eu conecto aqui, eu não fico. Eu também fiquei na dúvida. Eu abro o ver. Não, pra mim, tem capacidade. Aqui tá indo 4, e 3. Quem Vocês acham que Eu não sei o que eu estou fazendo. mas ele Você já dois para ver se está funcionando. Se não tiver funcionando, Já tem que dar uma está Mas esse processo é só para vocês lembram que negócio da pessoa que foi, né? É
pode ser descausado. Isso. Essa bomba. O LED de vocês está na corrente. Colocar os dois. Lembrem da polaridade do LED, a gente dá pra vocês pra vocês. Mais alguma? Não. Isso traz energia. E tem o você não precisa pensar nisso. Vocês vão colocar. Vocês lembram onde fica a entrada do fio terra? Ele é onde fica a entrada da terra. E aí você vai entrar. E isso daqui vai no final da sequência. Ou seja, depois do último resistor, vocês colocarem. Como é que tá? Essa questão da diferença de energia. Tem que estar bem próximo Os resistores vai voltar. Só um instante. Deixa eu sair aí, boa, é só legal. Ó, positivo tem que passa pra cá, passa pra cá. Só que eles estão voltando, tem que botar ele tá jogado. Ai, eu acho que aí você tem que olhar para cima. Você vai pensar na curva. Você pode colocar na esquina, pode sentar, também pode colocar no certo. Se vocês colocarem na rodada, é muito frio, mas vocês estão continuando aqui. Quase mas não é de pensar o importa o aqui, né? Então. importa, porque a ideia é que faça primeiro e depois você pode, né? Porque aí você vai saber onde você colocou. Aí é com vocês. É isso. Aí você tem que ligar no 10. Aí, ao chamar de output a gente, isso deve colocar. É porque o output é saindo. Ele não está entrando aqui, ele está saindo daqui. Então seria output. Antes desse. Os resistores a gente coloca entre Os resistores vocês fazem uma sequência. Então, tipo, se for só um, vocês têm que colocar do lado, bem pertinho do lado. Mas se eu colocar resistor antes do LED, eu não portanto fazer. Se eu colocar para cá, E talvez não liga. Vocês irem testando quando vocês terminarem de montar, se vocês quiserem que eu mostre para vocês como que testa para Oi? Hoje a gente coloca só um Eu posso assistir na caixinha. O Digital Write não está preparado no estudo. Então, esse aqui tem que ter caixa de cálculo. Já desculpa. Fiz alguma coisa errada? Eu acho que seria pra gente se sentir. Aí você deve tirar essa velocidade, entendeu? Não o resistor. Geralmente a energia sai de um. Aí você acha que ela tá com Não, é só a qualidade.
deu certo. O LED ele liga ou ele liga pra frente. Tipo, o LED ele ou liga ou não liga, ou tem uma opção de ligar a fonte, ligar a placa, ligar a Essa daí, ela fala energia. Quanto mais isso, eu fazer ele. Mais fácil. Não, meu caminho aqui. Eu só não tá aqui. De quem é a pressão? Não tem código aqui, não tá circulando. Não tem um código aqui, não. Quer que eu apague a luz ali? Não. Dá pra ver? É bom, positivo, explode. Não, positivo tem que ser positivo. Ele vai do positivo ao negativo. Aqui positivo, positivo aqui. Não, positivo. Aí tem que colocar para ver qual é esse. Aí outra experiência, por exemplo, às vezes, sem luz, você abafa não, assim, você acha que Você quer que eu precisa? Dá um espaço. Fecha o caminho, por exemplo. Agora, olha só o código para ver se está tudo certo no código. Aí, vale a pena, só acabou. mas tem que dar o dado. Ele só vai poder aumentar o dado. Aí, vou aumentar. Aí, eu não sei se serve para não. Aí, no final, a velocidade do Claudino. Tá certo. Ainda tem espaço para na única. Sim, mas eu achei que Aí conectar lá. É porque... não sabe, essa chave. Já. Aí não tá... Antes, tem que falar de negativa. Essa questão é bem positiva. Deixa eu só confirmar se eu tenho paciência. Mas a vai Bora ver, amarelo. A perninha positiva do LED é essa daqui, né? Então tá. Positivo fica o mais externo. Você enxergar no executar o código. Não executar, né? Tá bom. O que acontece aqui, ó? Deixa eu explicar para vocês. Não, deixa eu explicar. É porque era coisa boa. Nossa perna tem resistência a 70. Tá certo? Não. Só que agora eu vou confirmar contigo. Tu vai pegar um ônibus. Você prefere pegar um ônibus que está vazio ou um ônibus que está lotado? Vazio. Vazio, né? Com certeza. O resistor ele vai funcionar como se fosse diversas pessoas dentro de um ônibus. Porque ele vai dificultar a passagem. Está acontecendo no ônibus lotado, é difícil descer da parada, né? O que acontece então? A tua corrente ela vem aqui, positivo, né? Aí ela passa pela perninha do LED. Eu acho que ela vai querer passar por lá pelo resistor. Não, né? Ela já desce direto no LED e vai embora. Ou seja, esse resistor tem que obrigar a corrente a passar por ele. O LED determina justamente isso. A sinapse ocorrendo, tá? Agora nós vamos expor um pouquinho do conteúdo que vocês aprenderam aqui na prática, né? Juntando um pouco de física e de biologia. Você quer começar? Pronto, a gente tem aqui basicamente 3 etapas acontecendo, tá bom? A gente vai começar da primeira, da segunda e da terceira. Do lado esquerdo, a gente tem uma opção. E do lado direito, a gente tem um gráfico que
que no seu eixo Y representa a tensão e no seu eixo X representa o tempo. Aqui nós temos o lado extracelular, fora da célula, fora dos neurônios, e aqui a gente tem por dentro do neurônio. Isso daqui seria a membrana que envolve o neurônio, certo? Toda a camada lipídica que a gente já aprendeu em algumas aulas anteriores. O que é que acontece? O íon de potássio está saindo de dentro do nosso neurônio, tá? Isso causa uma DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial elétrico, tudo bem? Ou seja, a gente vai ter um meio que está mais carregado positivamente e outro meio que vai estar carregado negativamente. Isso cria justamente uma diferença de potencial, tá? Quando cria essa diferença de potencial, as cargas elétricas começam a seguir um rumo ordenado, tudo bem? É como se elas estivessem numa fila, certo? Aí elas vão seguindo aquele caminhozinho, justamente porque a gente tem um cara que é positivo e outro cara que é negativo, certo? No primeiro momento, vocês conseguem ver que aquela caixinha verde do nosso gráfico está no ponto zero, né? É porque essa DDP ainda não foi criada. É a saída dos íons de potássio que está criando essa diferença de potencial elétrico. Aqui nós temos o início do potencial elétrico tentando se estabilizar. Nós temos 3 tipos de canais. Nós temos os canais de repouso, que são só canais de potássio, que ficam acoplados na nossa membrana. Nós temos 2 canais independentes de voltagem, que são o canal de sódio dependente de voltagem e o de potássio dependente de voltagem. Quando acontece essa DDP, o potencial elétrico está muito diferente entre o lado intracelular e o lado extracelular, um dos canais de dependente de voltagem ele se abre para que aconteça nivelamento. Esse nivelamento. E é isso que faz com que aconteça a sinapse, né? A sinapse é basicamente esse ápice. Quando você está no ápice da diferença de potencial, acontece a sinapse e aí depois começa o nivelamento e eles vão se igualando, voltando para o repouso. E isso acontece em looping, que é como vocês conseguem ver ali no LED da dupla ali, que ele fica piscando, né? É basicamente isso daqui. Aí nós temos também Só um detalhe, quando a gente dorme, continua. Sim. Só que quando continua com uma velocidade mais baixa. Isso, exatamente. Aí aqui nós temos uma analogia entre o axônio e cabos elétricos, né? A bainha ela serviria como nosso capacitor. A bainha de Meline é formada por uma gordura, por lipídios, né? E esses lipídios vão impedir que a eletricidade se extrapole para fora da célula, né? Da célula. E aí ela isola o axônio, que é o rabinho do neurônio, né? E impede que essa carga seja dissipada para fora. A mesma coisa que acontece com um cabo. Um cabo de carregador, que ele envolve os fios e impede que você tenha um choque, que essa eletricidade seja dissipada, né? E aí o capacitor ele armazena a energia e o isolante ele vai garantir que essa energia fique no mesmo lugar, certo? Em relação ao capacitor, né, é muito legal esse armazenamento de energia, e o que ele representaria para a gente dentro do nosso sistema que a gente está tentando mostrar, tá? Ele representaria justamente a nossa constante de tempo, tá? A constante de tempo é uma multiplicação entre a resistência, que é dada pelo nosso resistorzinho, que vocês têm aí, tudo bem? E esse C significa capacitância, que é dado pelo nosso capacitor. Não tem capacitor no nosso circuito, quem está fazendo esse papel? A programação dentro do Arduino, tudo bem? E a gente usa capacitor e resistores diversas vezes em diversos casos do nosso dia a dia. Um exemplo disso é o carregador, tá? Eu vou fazer um experimento aqui com vocês, que é bem simplesinho. Vou pegar esse carregador e vou colocar na tomada. O carregador ele tem capacitores, ou seja, esses capacitores têm como função armazenar carga. A partir do momento que eu coloco ele na tomada, leva um tempinho, que é pouco, né, porque a capacitância é menor, e eles são carregados, tudo bem? Eu não estou conectando nem encostando a outra extremidade nem nada. Eu vou tirar ele e agora eu tenho que fazer isso rápido. Vou tirar ele aqui da tomada, tudo bem? E eu vou conectar no meu celular. Conseguiram ver? Sim, sim. O que foi isso? O celular ele deu um sinal de energia, eu não fiquei em nada, tá?
Porque a energia armazenada no capacitor foi o suficiente para o celular que tinha carga. Só que ele tem a capacidade de ser muito pequenininha, ele armazena pouca energia, tudo bem? E essa energia rapidamente é jogada para o meu celular. Só para vocês verem que isso está em tudo. Tá? Às vezes acontece isso com o cabo que está quebrado. O cabo está quebrado. Ele vai jogar um pouquinho de energia e volta ao normal. Isso também acontece, eu acho que em micro-ondas, é mais fácil de ver para quem tem o costume de usar micro-ondas. Liga ele na tomada, quando eles ligam ele na tomada, a luzinha fica acesa por muito tempo. Porque aquele LEDzinho consome pouca energia, tá? É diferente do celular, que é um sistema mais complexo. Ele consome a energia armazenada no capacitor de uma forma muito mais rápida, tudo bem? Só explicando para vocês, on é o símbolo da resistência e Farad é o símbolo da capacitância, certo? E para finalizar, professor Caio, uma explicação um pouco sobre a lógica de programação e depois, rapidamente, como isso funciona no nosso neurônio, né? Então, falando brevemente sobre como funciona a de reflexão nesses casos, né? Aquele foi o caso ideal que acontece, não sei se é o material ou algo pode, não sei. Mas a questão de programação o if funciona no nosso dia a dia e essa questão prática também. Tipo, if, um determinado tipo de energia entrada, a luz acende, senão não acende. Aí a gente vai para a questão da associação com o neurônio, por exemplo. Se, vamos dar também como se fosse um português, se a voltagem da membrana for maior ou igual ao que o dispara, vai disparar o potencial de ação. E aí vai liberar os neurotransmissores. Isso aqui são funções. O que importa é o if e o else. If, eu digo que é alguma coisa, ou else que vai acontecer outra coisa. Basicamente, o nosso cérebro, o nosso neurônio, ele funciona como um potencial elétrico em repouso, certo? E aí, aqui a gente só extrapolou, né? Não é assim, mas como seria mais ou menos 70 mV. E aí, quando o limiar de estado seria menos 55 mV. Então, quando essa energia, esse potencial elétrico, chega em menos 55 mV, que é a voltagem da membrana, né, os estímulos de neurotransmissores, os neurotransmissores vão lá, fazem esses estímulos. Quando chega a menos 55 mV, uma sinapse é disparada para voltar em repouso, certo? É basicamente isso que funciona nos nossos neurônios. Uma forma bem legal também da gente ver o if e o else, né? A gente pode ver isso como se fosse um módulo na matemática. Todo mundo aqui já estudou módulo, né, na matemática, porque todo número que é negativo ele sai como sendo um número positivo, tudo bem? Só que quando o número é menor do que zero, ou seja, é um número negativo, esse número é multiplicado por menos 1. Por isso que ele sai como um número positivo. E quando o número é maior do que zero, ele sai da maneira que ele estava. Justamente essa relação de if e else. E aí, considerando o corpo humano, quais outras relações nós podemos formar? Essa é uma pergunta retórica para vocês levarem para casa. Quais outras relações nós podemos formar entre física, biologia e programação? Aí é uma pergunta retórica para vocês. E para quem viu o filme, tá? Essa pergunta pode se expandir para o seguinte: tem como a gente ter uma pilha mais eficiente? A pilha dentro do filme são os seres humanos. Outra pergunta retórica. Dúvidas e obrigado pela atenção, turma. Basicamente isso, bem escrita a resistência. Pode falar. Posso falar logo com o professor? Só uma questão que eu observei? Ou depois? Pô, já fechou aí, Raiane? Vamos stop. Eu acho que O LED determina justamente isso, a sinapse ocorrendo, tá? Agora nós vamos expor um pouquinho do conteúdo que vocês aprenderam aqui na prática, né? Juntando um pouco de física e de biologia. Você quer começar? Pronto, a gente tem aqui basicamente 3 etapas acontecendo, tá bom? A gente vai começar da primeira, da segunda e da terceira. Do lado esquerdo, a gente tem uma ação. E do lado direito, a gente tem um gráfico que no seu eixo Y representa a tensão e no seu eixo X representa o tempo. Aqui nós temos o lado extracelular, fora da célula, fora dos neurônios. E aqui a gente tem por dentro do neurônio. Isso daqui seria a membrana que envolve o neurônio, certo? Toda uma camada elíptica que a gente já aprendeu algumas aulas anteriores. O que é que acontece? O íon
de potássio está saindo de dentro do nosso neurônio, tá? Isso causa uma DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial elétrico, tudo bem? Ou seja, a gente vai ter um meio que está mais carregado positivamente e outro meio que vai estar carregado negativamente. Isso cria justamente uma diferença de potencial, tá? Quando cria essa diferença de potencial, as cargas elétricas começam a seguir um rumo ordenado, tudo bem? É como se elas estivessem numa fila, certo? Aí elas vão seguindo aquele caminhozinho, justamente porque a gente tem um cara que é positivo e outro cara que é negativo, certo? No primeiro momento, vocês conseguem ver que aquela caixinha verde em torno do nosso gráfico está no ponto zero, né? É porque essa DDP ainda não foi criada. É a saída dos íons de potássio que está criando essa diferença de potencial elétrico. Aqui nós temos o início do potencial elétrico tentando se estabilizar. Nós temos 3 tipos de canais. Nós temos os canais de repouso, que são só canais de potássio, que ficam acoplados na nossa membrana. Nós temos 2 canais independentes de voltagem, que são o canal de sódio dependente de voltagem e o de potássio dependente de voltagem. Quando acontece essa DDP, né, o potencial elétrico está muito diferente entre o lado intracelular e o lado extracelular, um dos canais de dependente de voltagem ele se abre para que aconteça nivelamento. Esse nivelamento. E é isso que faz com que aconteça a sinapse, né? Porque a sinapse é basicamente esse ápice. Quando você está no ápice da diferença de potencial, acontece a sinapse e aí depois começa o nivelamento e eles vão se igualando, voltando para o repouso. E isso acontece em looping, que é como vocês conseguem ver ali no LED da dupla ali, que ele fica piscando, né? É basicamente isso daqui. Aí nós temos também quando a gente dorme, continua. Sim. Só que quando continua numa velocidade mais baixa. Isso, exatamente. Aí aqui nós temos uma analogia entre o axônio e os cabos elétricos, né? A bainha ela serviria como nosso capacitor. A bainha de Medina ela é formada por uma gordura, por lipídios, né? E esses lipídios vão impedir que a eletricidade se extrapole para fora da célula, né? Da célula. E aí ela isola o axônio, que é o rabinho do neurônio, né? E impede que essa carga seja dissipada para fora. A mesma coisa que acontece com um cabo. Um cabo de carregador, que ele envolve os fios e impede que você tenha um choque, que essa eletricidade seja dissipada, né? E aí o capacitor ele armazena a energia e o isolante ele vai garantir que essa energia fique no mesmo lugar, certo? Em relação ao capacitor, né, é muito legal esse armazenamento de energia. E o que ele representaria para a gente dentro do nosso sistema que a gente está tentando mostrar, tá? Ele representaria justamente a nossa constante de tempo, tá? A constante de tempo é uma multiplicação entre a resistência, que é dada pelo nosso resistorzinho, que vocês têm aí, tudo bem? E esse C significa capacitância, que é dada pelo nosso capacitor. Não tem capacitor no nosso circuito, que está fazendo esse papel, a programação dentro do Arduino, tudo bem? E a gente usa capacitores e resistores diversas vezes em diversos casos do nosso dia a dia. Um exemplo disso é o carregador, tá? Eu vou fazer um experimento aqui com vocês, que ele é bem simplesinho. Vou pegar esse carregador e vou colocar na tomada. O carregador ele tem capacitores, ou seja, esses capacitores têm como função armazenar carga. A partir do momento que eu coloco ele na tomada, leva um tempinho, que é pouco, né, porque a capacitância é menor, e eles são carregados, tudo bem? Eu não estou conectando nem encostando a outra extremidade nem nada. Eu vou tirar ele e agora eu tenho que fazer isso rápido. Vou tirar ele aqui da tomada, tudo bem? E eu vou conectar no meu celular. Conseguiram ver? Sim. O que foi isso? O celular ele deu um sinal de energia, eu não fiquei em nada, tá? Porque a energia armazenada no capacitor foi o suficiente para o celular que deixar carga. Só que ele tem a capacitância muito pequenininha, ele armazena pouca energia, tudo bem? E essa energia rapidamente é jogada para o meu celular. Só para vocês verem que isso está em tudo. Às vezes acontece isso com o cabo que está quebrado. O cabo está quebrado. Ele vai jogar um pouquinho de energia e volta ao normal. Isso também acontece, eu acho que em micro-ondas, é mais fácil de ver para quem tem costume de usar micro-ondas. Liga ele na tomada, quando eles ligam ele na
tomada, a luzinha fica acesa por muito tempo, porque aquele LEDzinho consome pouca energia, tá? É diferente do celular, que é um sistema mais complexo. Ele consome a energia armazenada no capacitor de uma forma muito mais rápida, tudo bem? Só explicar para vocês, on é o símbolo da resistência e Farad é o símbolo da capacitância, certo? E para finalizar, professor Caio, uma explicação um pouco sobre a lógica de programação e depois, rapidamente, como isso funciona no nosso neurônio, né? Então, falando brevemente sobre como funciona a repetição nesses casos, né? Aquele foi o caso ideal que acontece, não sei se é o material ou pode, não sei. Mas a questão de programação o if funciona no nosso dia a dia e essa questão prática também. Um determinado tipo de energia entrada, a luz acende, se não acende. Bom, aí a gente vai para a questão da associação com o neurônio, por exemplo. Se, vamos dar também como se fosse um português, se a membrana, a voltagem da membrana for maior ou igual ao que o dispara, vai disparar o potencial de ação. E aí vai liberar os neurotransmissores. Isso aqui são funções. O que importa é o if e o else. If, eu digo que é alguma coisa, ou else que vai acontecer outra coisa. Basicamente, o nosso cérebro, o nosso neurônio, ele funciona com um potencial elétrico em repouso, certo? E aí, aqui a gente só extrapolou, né? Não é assim, mas como seria mais ou menos menos 70 mV. E aí, quando o limiar de estado seria menos 55 mV. Então, quando essa energia, esse potencial elétrico, chega em menos 55 mV, que é a voltagem da membrana, né, os estímulos de neurotransmissores, os neurotransmissores vão lá, fazem os estímulos. Quando chega a menos 55 mV, uma sinapse é disparada para voltar em repouso, certo? É basicamente isso que funciona nos nossos neurônios. Uma forma bem legal também da gente ver o if e o else, né? É que a gente pode ver isso como se fosse um módulo na matemática. Todo mundo aqui já estudou módulo, né, na matemática, e todo número que é negativo ele serve como sendo um número positivo, tudo bem? Só que quando o número é menor do que zero, ou seja, ele é um número negativo, esse número é multiplicado por menos 1. Por isso que ele sai como um número positivo. E quando o número é maior do que zero, ele sai da maneira que ele estava. Justamente essa relação de if e de else. E aí, considerando o corpo humano, quais outras relações nós podemos formar? Essa é uma pergunta retórica para vocês levarem para casa. Quais outras relações nós podemos formar entre física, biologia e programação? Aí é uma pergunta retórica para vocês. E para quem viu o filme, tá? Essa pergunta pode se expandir para o seguinte: tem como a gente ter uma pilha mais eficiente? A pilha dentro do filme são os seres humanos. Outra pergunta retórica. Dúvidas? Obrigado pela atenção, turma. Basicamente isso, bem explicar a resistência. Pode falar.